Bem-vindos ao webinar Transição Energética, Capacitar para Liderar a Mudança. Este webinar que integra a nossa pós-graduação em Transição Energética, uma aposta da Autónoma Academy, que teve início neste ano letivo, 24-25, e que em breve terá uma segunda edição. Temos três ilustres convidados: o Dr. Fernando Alves Pinto, coordenador e docente desta formação, o Dr. Artur Trindade e o Dr. João Torres. Dr. Fernando Alves Pinto, vou pedir para que apresente os nossos convidados e que fale um bocadinho sobre esta temática. Obrigado. Muito bem, então muito boa noite a todos. Antes de mais quero agradecer esta oportunidade, agradecer também ao Dr. Artur Trindade e ao Engenheiro João Torres esta oportunidade para esclarecerem aqui os nossos participantes neste evento sobre a transição energética, capacitar para liderar a mudança. Agradecer a disponibilidade deles, tem sido um gosto o vosso empenho e a vossa participação também, e como tal, mais uma vez o nosso obrigado em nome da coordenação do curso da pós-graduação. O Dr. Artur Trindade é licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, licenciou-se em 1994, é mestre em Economia pela Universidade de Kent, do Reino Unido, em 1996, foi igualmente docente nesta universidade, na Universidade Autónoma de Lisboa, no curso de Economia entre 95 e 96, e no Instituto Superior de Administração, no ISLA, em Lisboa, de 96 a 99. Tendo sido docente económica e em economia da energia, com cerca de 12 anos de experiência profissional a nível nacional e internacional nestas matérias. Ocupa desde 2009 a função de diretor de custos e proveitos da ERSE, sendo responsável pela aplicação de metodologias de regulação económica às empresas do setor elétrico e do setor do gás natural. É autor de vários artigos e outras publicações na área da regulação económica no setor elétrico e do gás natural. Foi secretário de Estado da Energia entre 2012 e 2015, no 19º Governo Constitucional. Atualmente é diretor executivo da RELOP, na qual tem tido um papel muito importante, ativo e dinâmico desta associação. Depois temos o engenheiro João Torres, que é engenheiro em eletrotécnico pelo Instituto Superior Técnico com MBA em Gestão Industrial, assessor estratégico do Conselho de Administração Executiva da EDP, membro da direção da Elecpor, da Associação Portuguesa do Setor Elétrico, desde 2008, ex-presidente da APE, Associação Portuguesa da Energia, Comitê Nacional do World Energy Council de 22 a 25, ex-CEO e da E-Redes, operador de redes de distribuição de Portugal de 2006 a 2021, com uma atividade internacional regular, foi presidente da DSO, membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros, membro da Academia de Engenharia, membro do Conselho de Energia da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, e associado honorário da APE. Portanto, são os nossos oradores que tive o prazer de anunciar e, se me permitirem, se o André entender, passaria a palavra ao Dr. Artur Trindade para falar sobre esta temática que nos traz hoje aqui. Com certeza. Muito obrigado, caro engenheiro Fernando Pinto, engenheiro João Torres, a todos os presentes, agradecer o convite por parte desta iniciativa da Autónoma Academy e que com muito gosto também estou a participar. Estou longe, estou aqui no Cáucaso, estou na República da Geórgia, mas mesmo assim consegui ter condições para poder participar nesta nossa conversa. O tema que nos traz aqui, de acordo com aquilo que falámos, é as perspectivas para o futuro do setor da energia, designadamente tendo em conta, digamos, a implementação, ou a conclusão, ou a evolução daquilo que é os caminhos para a transição energética. Segundo eu percebi, este formato permite-nos introduzir algumas ideias sobre o tema, tanto eu como o meu amigo João Torres,
e depois gerar-se algum debate entre os presentes, pelo menos foi assim que eu percebi o tema. Ora bem, não é propriamente uma aula no sentido clássico, porque não venho aqui, digamos, debitar matéria de forma escolar, digamos assim. Apenas partilhar algumas ideias para poder alimentar e dinamitar a discussão. Bem, como é que eu vejo o futuro do sistema energético nacional? Quer dizer, faço parte daquilo que é a opinião mainstream, que considera que a transição energética é um desafio e é uma oportunidade, e algo que está aqui e que não vai deixar de estar tão cedo, com um impacto muito grande nas nossas vidas e nas nossas economias, e cujo a sua persecução é um imperativo de um consenso do planeta e da humanidade, porque de facto é fundamental garantir que os objetivos de natureza climática são cumpridos, e para isso um dos aspectos mais relevantes é alguns critérios de descarbonização e de sustentabilidade ambiental associados ao setor da energia, que são uma das origens dessa transição energética. Não é a única, mas é uma das origens. E este consenso, a nível planetário, que é algo espetacular do ponto de vista da humanidade, vai sendo disputado aqui e ali, e tem sido disputado com algumas das novas lideranças em alguns países muito relevantes, mas digamos, esses ataques, esta ideia que está consensualizada, normalmente não têm consistência e não sobrevivem no tempo. Porque a ideia é muito forte, as evidências científicas são muito fortes. E, para além disso, há outras razões igualmente importantes para se avançar naquilo que se convencionou chamar a transição energética, que podia ter outro nome, mas para facilitar usamos esse, que tem que ver com questões relacionadas com a estratégia de diversificação das fontes energéticas, que muitos países também veem como relevante e como importante, tendo em conta outras situações que têm vindo a ocorrer no nosso planeta, e também porque a constante evolução tecnológica tem trazido para cima da mesa variáveis de natureza técnica e económica que apelam a que haja, de facto, uma transição energética, mesmo que ela não seja feita pelo imperativo estritamente de metas de natureza climática e ambiental. E isso é um dado que é muito visível para todos nos últimos 10 anos e tem a ver com a evolução tecnológica. Mas do ponto de vista do sistema energético, o sistema energético ele tem que cumprir e tem que garantir algumas funções e algumas ideias fundamentais. A descarbonização, que já falámos, é uma delas, portanto, é um dos objetivos, é a sustentabilidade ambiental, é a descarbonização do setor. Esse é um objetivo fundamental e para isso concorrem, obviamente, as tecnologias de natureza renovável, seja no setor elétrico, seja noutros vetores energéticos, como a substituição dos gases por gases mais renováveis, ou dos combustíveis por combustíveis menos poluentes e mais renováveis, ou das tecnologias de eficiência energética aplicadas a todos esses vetores energéticos, na ótica do consumo e da produção, enfim, e do transporte, da distribuição. E, portanto, toda essa perspectiva de sustentabilidade energética, de sustentabilidade ambiental do setor energético, diminuição da pegada carbónica, tudo isso é um dos pilares fundamentais da maneira como o sistema vai evoluir e está a ser moldado. Um outro aspecto tão importante para a nossa sociedade, para a economia, para as empresas, para os cidadãos, para os políticos e para os reguladores, é a questão da eficiência de custo, eficiência económica global
deste setor. Portanto, nós temos que dar preços, os preços da energia que é consumida pelas empresas e pelas famílias têm que ter aquilo que se chama acessibilidade. Esta palavra em português não funciona muito bem. Em inglês dizem affordability, nós queremos dizer acessibilidade de preço, mas no fundo o que nós queremos dizer é a dimensão da eficiência económica no custo que se reflete no preço. Isso é fundamental e, portanto, nós, quando temos esta dicotomia entre certos objetivos muito importantes, natureza ambiental, que eu já referi, e temos os outros que têm que ver com as questões dos custos, digamos assim, nós temos que procurar um equilíbrio, porque muitas vezes há trade-offs entre estas duas soluções. Portanto, muitas vezes são expostos perante um dilema entre ir para uma solução mais amiga do ambiente ou mais amiga de atingir os objetivos climáticos com muita rapidez, mas depois pode ter reflexos negativos nos custos. Mas este trilema na energia este dilema não é um dilema, na verdade é um trilema, porque aquilo que tem que ser sempre garantido e tem que ser sempre de forma consistentemente assegurada pelo sistema energético é aquilo que nós chamamos a segurança de abastecimento ou a continuidade do fornecimento de energia, ou seja, a sociedade, as famílias, as pessoas não podem ficar sem energia, seja energia elétrica, seja outro tipo de energia, é fundamental para a vida do dia-a-dia das pessoas, para a sobrevivência das pessoas, da sociedade e para o funcionamento da economia e do Estado. Aliás, temos uma experiência em Portugal do mês de abril deste ano, que, enfim, tem feito correr muita tinta e que nos trouxe a todos próximo dessa noção de que a segurança é fundamental. E, portanto, há soluções que são ótimas para o ambiente e até podem ter custos de curto prazo muito interessantes, mas depois podem ter efeitos negativos nessa consistência da continuidade do fornecimento que é necessário assegurar. E, portanto, não é uma escolha só entre duas, digamos, vertentes, é uma escolha entre três. Isto é o trilema energético, que vocês já devem ter ouvido falar e que é muito conhecido na literatura, que fala de energia, que fala das funções que a política energética se deve preocupar em ter quando toma medidas e decisões e quando redesenha os enquadramentos que são dados aos mercados e às infraestruturas de energia, nunca pode perder de vista tudo isto. E, portanto, esta é a base. Eu hoje, para a nossa conversa, queria lançar 3 ideias que me têm estado sempre na minha análise da situação nos últimos tempos e que, feito este contexto, eu queria dar-vos para o debate futuro. A primeira é a perseverança, ou seja, esta evolução que nós temos, nós sabemos que o sistema energético está a ter e vai continuar a ter, às vezes tem momentos difíceis, tem altos e baixos, mas ela não vai acontecer se não houver continuidade e perseverança na linha de orientação fundamental da política energética. E, portanto, a política energética e os desenhos dos sistemas energéticos não devem andar aos zigue-zagues, nem devem andar, digamos, nem devem emperrar. É fundamental, porque esta transição energética só vai ser feita com mudanças muito importantes nos equipamentos de geração, produção, distribuição, transporte, consumo de energia à escala nacional e global, e isso implica a movimentação de capital, de dinheiro, de investimento. E o dinheiro não vai aparecer se não for percepcionada por parte de quem o tem, que há aqui uma lógica de fundo, em que muitas vezes se utiliza o jargão estabilidade regulatória, mas aqui é mais lato que isso. Para além de estabilidade regulatória, consistência, perseverança e
e consistência no tempo, coerência no tempo de diferentes linhas de política energética, com muitas decisões diferentes pelo meio, mas cujos fundamentos e os pilares têm que ter essa consistência, têm que ter essa perseverança, e isso é, se não houver isso, não vamos ter não vamos ter aquilo que precisamos a um custo eficiente. E, portanto, podemos até ter uma transição energética, mas ou mais cara, porque vão exigir mais dinheiro, ou mais remuneração para pôr o capital em jogo que é necessário, e mais demorada, porque vai haver muita hesitação por parte desse investimento e porque vai haver uma perturbação do funcionamento de todo este ecossistema energético. Portanto, esta perseverança, este caminho de não abandonar linhas fundamentais sem ser um caminho de planeamento centralizado e de escolhas prescritivas, portanto, isso não é isso que eu quero dizer, não sou a favor do sistema soviético do planeamento central, muito menos aplicado ao setor da energia, mas as linhas fundamentais das ideias que se passam para o mercado, para os investidores, para os stakeholders, essas têm que ter alguma coerência no tempo, e se os responsáveis das políticas energéticas dos países ou da União Europeia conseguirem garantir isso, vai haver mais sucesso e vamos estar melhor nestes três vetores que falámos, quer da segurança, quer da competitividade, quer da sustentabilidade ambiental. Até uma ideia que eu acho que é fundamental e queria partilhar convosco e deixar estar em cima da mesa. A segunda ideia é a ideia das escolhas, ou seja, obviamente temos que ter perseverança sobre metas e objetivos, em sentido lato de grandes ideias, de consensos, de grandes de visões marco, visões fundamento daquilo que é estas políticas, mas há aqui um conjunto de decisões que implicam escolhas, muitas escolhas, e é bom ter essas escolhas. E devemos pensar quem é que faz essa escolha. Por exemplo, escolhas que tenham que ver com a segurança de abastecimento, muitas vezes têm que ser os governos e os reguladores a tomar essas decisões e a garantir certo tipo de escolhas, que elas existem e que são definidas nesta lógica dos decisores públicos. Mas há muitas outras decisões. Uma decisão de um consumidor, se põe ou não um equipamento mais eficiente, se muda ou não de um determinado vetor energético de gás para eletricidade ou de biomassa para gás. Essa decisão é uma decisão que implica escolhas, implica fazer umas contas, implica ler algumas coisas e não deve ser o Estado a tomar essas decisões, devem ser as pessoas. O Estado aqui deve dar um conjunto de incentivos corretos. Os incentivos, por exemplo, introduzir o princípio do poluidor-pagador, introduzir incentivos associados com dinâmicas que se queira pôr sobre uma estratégia para a macrodiversificação dos fluxos energéticos do nosso país, mas deixar que sejam os consumidores a tomar, tanto quanto possível, as suas escolhas e não as impor numa lógica soviética de planeamento central ou ditatorial, porque isso normalmente corre mal. Para alguns dos investimentos, a mesma coisa. Se os investimentos são feitos pelos privados, o Estado deve garantir uma coerência do quadro institucional e regulatório, mas deve, de facto, deixar que sejam os investidores privados a tomar esses riscos, a correr esses riscos e a selecionar aspectos tecnológicos, e técnicos e económicos desses investimentos e não estar a orientar e a participar neles de forma estatizante. Portanto, dar um papel para a escolha. Tem que haver escolha. Em muitas decisões onde o investimento é privado, quer seja na ótica da produção, quer seja na ótica do consumo, quer seja na ótica da exportação ou da importação, tem que haver um espaço para as escolhas privadas. Porquê? Porque a evolução tecnológica de que vos falei, ela é exuberante e muda de forma fantástica
à medida que os anos vão passando. Não só porque se descobrem novas ideias, novas tecnologias associadas aos processos de utilização de energia e da sua veiculação, produção, transporte e outras transformações, mas também porque às vezes há pequenas alterações nesses processos que alteram os custos relativos aos rácios de preços relativos entre todas essas opções e que tornam diferente a atratividade dessas para os investidores e para os consumidores e para o mercado. Portanto, os mercados têm que funcionar. Na energia, as decisões têm que ser, uma boa parte delas, baseadas em lógicas de mercado, em riscos corridos por quem tem, de facto, a apetência para analisar e para correr esses riscos, que é o setor privado, o setor de investimento, com a entrada, obviamente, aí também da parte do setor financeiro, mas não só, e não uma lógica ultradiretiva por parte do Estado, onde não há escolhas, onde temos que fazer isto, ou sim, ou sim. Por este caminho está tudo mapeado e marcado. Ninguém pode escolher nada, nem dizer nada, e não há opções para ninguém. Não, isso não deve ser assim, porque na energia eu acho que até há opções que estão, de forma dinâmica, a concorrer umas com as outras. Vemos isto, por exemplo, na mobilidade. À medida que vamos assistindo ao desenvolvimento da mobilidade elétrica, também vimos o desenvolvimento de outras ideias de mobilidade, umas foram continuando a ganhar momento, outras foram perdendo. E à medida que os preços relativos mudam, voltam a ganhar outra vez. À medida que se descobre uma nova aplicação tecnológica, uma nova evolução gradativa tecnológica, algumas ganham momento. E, portanto, nós não temos que escrever o futuro na pedra, devemos deixar o futuro acontecer com base nas escolhas. Isso vai tornar a transição energética e a evolução do setor mais eficiente, mais competitiva e algumas decisões vão correr mal, mas que no mundo empresarial os projetos correrem mal e haver empresas que correm mal e que fecham e que não têm sucesso faz parte de todos os setores da economia e também há a fazer parte deste setor da energia. Apesar de tudo, é um setor mais capital intensivo e, portanto, na parte de intervenção do Estado, deve ter clareza e deve ter transparência e deve ter eficácia do ponto de vista do quadro regulatório legislativo. Por exemplo, a parte dos licenciamentos, aquilo que se vai poder fazer ou não fazer, tem que ser claro, tem que ser não discricionário, tem que ser objetivo, tem que dar uma mensagem clara sobre aquilo que queremos e que vamos aceitar enquanto sociedade e que não vamos aceitar enquanto sociedade, mas depois deixar que sejam os privados a fazer essas escolhas. E uma outra palavra uma outra ideia que queria partilhar convosco, que eu nem sei como é que é dizer isto em português, é um anglicismo, eu diria que é a questão do hype. O hype, que agora utiliza-se muito na linguagem das redes sociais e de outros fenómenos culturais, um hype é, no fundo, um tema da moda, uma ideia da moda, ou uma ideia dominadora na moda, que toda a gente fala, e que parece que é impossível nós não falarmos sobre isso. Eu houve uma altura que só dizia, pá, eu não falo de hidrogénio. Porque toda a gente falava de hidrogénio, era uma coisa impressionante. Não se podia ir a lado nenhum de energia sem andarem a falar de hidrogénio. Eu que tenho algum entusiasmo moderado com algumas possíveis utilizações do hidrogénio nesta transformação que estamos a fazer, considero que é algo que pode vir a ter um papel. Simplesmente não alinho, nem nunca alinhei nesta ideia do hype, agora só se fala nisto. Não se consegue falar de outra coisa. Já passou. Agora parece que já ninguém mais quer falar de hidrogénio. Raramente aparece. Parece, mas menos, não é? E, portanto, estas ideias dos hypes, que vê-se muito no setor da energia, e em particular no setor da energia em Portugal, é uma coisa que eu acho, eu critico, digamos assim, porque fazem-nos tirar foco, fazem-nos criar expectativas irrealistas, baralham a percepção dos agentes políticos e económicos que estão ao redor
nos fringes, nas bordas do setor da energia e traz alguma perturbação. Mas isto não tem só a ver com este exemplo de hidrogênio, nem tem só a ver com esta ideia, tem a ver com a ideia de perder a consistência no tempo por se estar ligado a uma conjuntura de curto prazista que domina todas as análises que se fazem nessa altura. Por exemplo, quando em 2022 tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, houve obviamente uma crise associada ao fornecimento de gás natural. Eu participei em pediram-me inúmeras entrevistas, não costumo dar muitas entrevistas, dei algumas, mas os pedidos eram, portanto, as pessoas estavam muito preocupadas. O que é que ia acontecer? Íamos ficar sem gás? Como é que podíamos estar a comprar gás a estes produtores, a estes fornecedores que têm gás natural, como a Rússia, e que utilizam o gás como uma arma, digamos, associada a uma guerra, uma invasão, uma barbárie? E nós estamos dependentes deles e não conseguimos sequer, nós, Europa, sequer cortar, não temos sequer capacidade para, numa retaliação perante uma invasão de um país na nossa área, do nosso continente europeu, de simplesmente deixar como sanção o não consumo daquele gás. Que era aquilo que muitos queriam fazer, mas que nem sequer conseguiam, porque não tinham capacidade do ponto de vista que se passava naquela altura do setor energético. Então, todos os comentários, os artigos, tudo o que se falava era o gás tinha que desaparecer, mas não era para desaparecer em 10 anos. Queriam desaparecer com o gás em meses. Queriam acabar com todo. O gás tinha que desaparecer, não se podia consumir gás de maneira nenhuma, em lado nenhum, e quem falasse em consumir gás, em fazer qualquer coisa que tivesse a ver com o gás, era impossível. Portanto, e essa maneira de pensar, esse mindset, durou meses, logo a seguir a esse trauma que foi essa invasão, e, portanto, começou-se a ver dois tipos de movimento muito fortes. Investimentos que permitam, em alguns países, como a Alemanha e outros, ter outras rotas de abastecimento de gás natural, designadamente através da construção de terminais flutuantes e outros, para ter gás por gás liquefeito para poder abastecer esses países, e outros também por explorar outras rotas de gasodutos que havia, acabou por não funcionar muito, muito bem. Produção interna de gás em alguns países, como a zona da Grécia e do Chipre, voltaram muito a essa ideia. E também tirar o gás dos consumos. Agora vamos pôr bombas de calor em todo o lado, quase cá à força, quer dizer, sem fazer contas, não sei. Eu acho que eu acho que compensa, na grande maioria dos casos, ter bombas de calor, principalmente se houver algum apoio, algum incentivo. Mas acho que tem que se fazer sempre contas. Na altura quase ninguém queria fazer contas, tinha que tirar o gás e acabou. Né? Portanto, uma coisa, enfim, passavam alguns anos, 2 anos, 3 anos, já não falam nisso. Fala-se, mas já não se fala tanto. Já não há esta urgência de acabar com o gás. Já agora até vejo críticas em relação a cuidado com a eletrificação. Alguns consumos têm que se ter cuidado, não se pode eletrificar. Portanto, quase como uma espécie de um rebound em relação a isso. Quer dizer, mas nada mudou. Houve de facto ali um pico de preço do gás e com esse preço relativo que pode acontecer a qualquer altura. Essas contas depois mudam, como é evidente, mas o meu ponto aqui é este. Um investimento num terminal ou um investimento até numa instalação de uma casa para deixar de utilizar uma caldeira a gás e passar a utilizar por exemplo, uma bomba de calor, é um investimento que quem o faz tem uma lógica técnica e económica daquele CAPEX, quer dizer, que, para muitos anos. Eu diria, no caso das casas, quer dizer, no mínimo 10 anos, no caso dos terminais, se calhar no mínimo 20.
e não podem ser condicionados pelo raciocínio de uma coisa que acontece em 2 ou 3 meses. Portanto, tem que se pensar de forma mais robusta, tem que se cenarizar as coisas de forma mais robusta, tem que se fazer as contas com mais cabeça, com mais calma e com menos hype em relação a esses processos de decisão. Já agora, os preços do gás natural já estavam a subir e muito há mais de um ano antes da invasão propriamente dita, e por consequência disso e também por consequência da subida do preço do CO2, os preços nos mercados grossistas de energia elétrica já estavam a subir de forma consistente, ainda bem antes dessa invasão. Depois, nos meses a seguir, houve uma continuação dessa subida e atingiu um pico e depois desceu, não é? Mas pode acontecer, em qualquer altura, haver picos nos mercados de preço por condições de evolução, por vários motivos da oferta e da procura, quer dizer. E nós temos que ter os nossos processos de decisão preparados para isso, designadamente como lidar com picos de preço, e há muitas formas de lidar com isso, não é só através da construção e a decisão de equipamentos e de infraestruturas, por exemplo, através de mecanismos contratuais e financeiros de segurar e de proteger o preço, o que significa que, se ele estiver protegido, eu já estou, digamos assim, alisado em relação a esse problema e não tem necessariamente que ser um problema relacionado com um equipamento, com uma infraestrutura ou o que quer que seja. Portanto, as decisões no setor da energia são decisões que têm que ser consistentes no tempo e é preciso ter cuidado com este excesso de hypes. Nem nunca alinhei, por exemplo, no caso desta questão do gás, digamos, com aquela loucura, não é? Que se passou naqueles dias, e com algumas loucuras que foram feitas, como um chamado mecanismo ibérico, que é uma aberração que foi feita, ainda por cima as pessoas falam disso como se fosse uma coisa muito bem feita, foi uma aberração feita num contexto de loucura. E aí foi-se longe demais, porque aí criaram-se impactos negativos a médio e longo prazo que hoje em dia ainda sofremos. Ou seja, os mercados olharam para aquela intervenção atribuliária e ficaram, digamos, com essa marca na pele, sabendo que se aquilo aconteceu uma vez, pode acontecer mais vezes. E, portanto, decisões de processos de negociação de contratos de energia que tinham os seus mecanismos próprios, até de defesa do preço no médio e no longo prazo, ficaram irremediavelmente feridos, porque há quem diga, bem, mas se o preço subir muito, vêm uns governos e fazem aqui umas intervenções e manipulam o preço de mercado e, portanto, o nosso contrato deixa de ser válido ou deixa de funcionar. E, portanto, isso fez regredir uma certa parte dessa negociação, porque não se mediu bem essas consequências, porque lá estava-se no hype, tudo o que fosse naquela direção, daquela ideia, valia tudo. E ainda por cima, quando há crises, uma coisa que se chama a avaliação dos impactos das decisões políticas são postas na gaveta por meio da questão da ideia da emergência. Só para vos dar uma nota, houve um hype que nunca apareceu na pandemia. Se vocês fossem ver o preço do gás natural, nos mercados de gás natural, ele atingiu os níveis mais baixos de sempre. E porquê? Porque as economias paralisaram, estava-se a produzir gás, não havia ninguém para o comprar, e ele atingiu um valor quase zero. E andou alguns meses com valores ali de 3, 4 euros por megawatt-hora, que é um valor muito, 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 muito baixo. Não é? Algumas plataformas de negociação, alguns barris de petróleo até atingiram preços negativos. Não é? É uma coisa, um fenómeno associado a esses mercados. Mas, lá está, isso não deu direito a um hype, porque na altura as pessoas só pensavam em vírus e vacinas, não pensavam em energia. Mas é tão problemático para quem está a acompanhar os preços olhar para um período prolongado de preços de gás a 3, 4 euros. Isso não tem sustentabilidade e causa um conjunto de disrupções.
depois nos vetores energéticos que estão a jusante são muito significativos. E, portanto, faz soar uma série de alertas em quem tem que tomar decisões. Isso é tão preocupante, na prática, como termos preços de gás, como tivemos, 180 ou 190, 200 euros por megawatt-hora, término, que também é disruptivo e que também causa problemas, obviamente, muito grandes. E para lidar com isso deve-se ter cabeça fria, deve-se ter uma lógica que seja preparada para flutuações e para picos de preço e não tomar decisões que vão ter impactos durante muitos anos baseadas só naquele momento. Isso é muito, muito negativo para a economia. Nós tivemos aqui, para a economia e para o setor da energia, nós tivemos aqui estas crises que proporcionaram momentos que estamos a pagar caro, e foram maus momentos de decisão por parte de quem tem a responsabilidade de poder decidir e que se vão refletir negativamente, mais do que o habitual hype da tecnologia A para a tecnologia B ou da moda A para a moda B. E para o nosso setor da energia, isso é algo que prejudica a eficiência do processo, os custos e a transição energética que temos como objetivo e como processo que, como disse, foi consensualizado e está largamente consensualizado. Não está unanimizado, mas está largamente consensualizado e para o qual continuamos a querer contribuir. E isto eram as ideias que queria partilhar convosco. Fica aqui disponível para o debate, quer com o João, quer com os outros colegas, e passava a palavra. Muito bem, então agora agradeço a exposição clara e passávamos ao engenheiro João Torres, dava-lhe a palavra para explanar também as suas ideias, as suas opiniões sobre o tema. Obrigado. Muito obrigado pelo convite da Autónoma Academy. Agradecer ao Fernando Pinto, agradecer ao Emanuel Delgado, que foram os interlocutores neste processo. Dizer-vos que tenho um gosto imenso de estar aqui com o Artur Trindade. Nós já temos muitos quilómetros feitos, normalmente nem sempre do mesmo lado da mesa, mas recordo uma vez que estivemos os dois do mesmo lado da mesa, fomos a Moçambique promover a cooperação, ele era secretário de Estado e eu fui na delegação, e portanto tenho com o Artur muitos caminhos e isto que ele acabou de dizer, ou de mostrar, enfim, esta maneira sensata, sem os tais hypes, usando a expressão dele, para olhar para esta transformação, é de quem já aqui anda há muito tempo e sabe que é preciso não ir atrás das primeiras lebres. Portanto, bem, eu tenho um gosto grande de estar aqui, em particular tratando-se de um curso de pós-graduação, e a reflexão que foi desafiada é de pensar como é que nós podemos preparar técnicos, gestores, decisores públicos para os dias seguintes, porque acho que isso é decisivo. É um dos temas mais relevantes e que, de uma forma geral, no fim do dia, todos os intervenientes no setor se queixam, e que é ainda mais significativo numa altura de transição energética. E começava, talvez, por definir 5 ideias-chave que eu acho que o setor está a viver hoje em dia. A primeira é que estamos a viver um esbater dos silos. E se olharem para o perfil das utilities, percebem que se vai esbatendo aquelas que eram brown e as que eram green, começa a esbater-se o que é muito interessante, porque por outro lado aparece um discurso que tenta reforçar o isolacionismo por oposição à globalização, que vinha sendo a marca. Mas é muito interessante na área da energia, quer os silos entre as empresas, quer a forma como interagem as empresas e os países, leva a que e é muito curioso, por exemplo, a propósito do apagão, se por um lado se vinca o apagão de abril, não é? Se vinca a necessidade de cada país ter a sua forma de reagir a estas situações, ao mesmo tempo
a reflexão sobre os dias seguintes é feita de forma conjunta. Portanto, sinal de que estamos tão interligados que aquilo que era uma pequena história do navio na Alemanha que tocou numa linha e que depois fez estabilizar a frequência em Portugal há uns anos, passou a ser agora uma preocupação bem maior. Mas esta ideia de que vivemos um tempo e que é um desafio para quem anda na energia, para quem está a estudar energia, que é o caso aqui desta pós-graduação. A primeira nota que eu gostava de dar era esta, que de facto vivemos num tempo muito mais global. Portanto, é preciso estarmos muito mais abertos àquilo que queremos, que precisamos saber sobre a energia. E hoje em dia é muito mais fácil ter acesso à informação. Portanto, eu desafio todos a procurarem, porque ela está aí disponível e muito mais disponível do que estava, por exemplo, no início da minha carreira. Nós tínhamos que esperar que o chefe lesse a revista, para depois nos passar a revista. Se ele estivesse mal disposto, demorava um mês a ler a revista, uma revista qualquer, revista técnica. Portanto, vive-se um tempo e é uma oportunidade de chegar mais rápido à informação. Depois, naturalmente, tem muitas complexidades esta questão da geopolítica. O Arthur referiu isso bem a propósito da reação ao gás. Curiosamente, eu visitei os países bálticos este mês, e a Lituânia e a Letónia, e logo em julho, ou abril, maio, por ali, cortaram o gás russo. Porque eles têm uma história que não dá para contemporizar com os russos. E, portanto, há ali uma carga também que os levou rapidamente e depois um pouco mais demorado, mas fizeram já em 2025, isso foi muito celebrado, a ligação à rede europeia, a ligação da rede elétrica à rede europeia. Mas estes processos não, mas é muito interessante nós percebemos porque é que alguns países reagem de uma maneira, outros de outra, e este é um tempo global desse ponto de vista, apesar do discurso às vezes forçar a dizer, isto é cada um por si e logo se vê. A segunda marca que o setor, a segunda ideia-chave que o setor tem e que requer, e este é o desafio grande de quem faz esta pós-graduação, e certamente a motivação para muitos de estarem aqui, é que se exige hoje uma atualização permanente, muito mais vincada do que no passado. De facto, o ritmo a que estão a criar novas soluções neste tempo de transição energética é de tal forma que para quem esteja no setor tem que estar permanentemente atualizado. É conhecido, mas não, é preciso perceber porque é que aconteceu. Por exemplo, como é que desceu o custo de uma instalação solar? Desceu porque rapidamente se construíram soluções, se criou os protótipos, se acelerou o mercado, se criou o efeito de escala e de repente custa 10 vezes menos. E, portanto, isso é inovação, é trabalho de investigação e, portanto, é também uma preocupação que quem está no setor tem que ter. Portanto, se alguém pensa que vai estar aqui com os conhecimentos que adquiriu há 10 anos, naturalmente fará alguma coisa, mas muito menos qualificado. Isto leva-me a uma primeira ideia, ou a segunda, mas que é uma questão de humildade, não é? Eu aconselho muita humildade, porque por muito que se tente, vivemos um tempo, nunca estamos suficientemente preparados para ter certezas, como algumas que o Arthur disse muito bem, que aparecem por aí, mas que afinal estão pouco fundamentadas. E, portanto, nesse sentido, temos que ter humildade para aprender e para não excluir. Depois, o setor vive um período, e isso é uma oportunidade de ouro para quem está a ter atividade ou está a chegar ao setor energético, que é estar a requerer por valências muito diversificadas e, por outro lado, uma forte especialização. Eu sou do tempo em que ciência eletrotécnica era onde se fazia carreira na energia, do meu ponto de vista, mais ligado às redes. Lá aparecia um engenheiro mecânico para tratar da combustão nas caldeiras, mas o foco era muito eletrotécnico. Hoje em dia não é assim. As carreiras são muito mais diversificadas, mais variadas. Por exemplo, hoje em dia é preciso ser especialista para comunicar. Para a área da comunicação na energia é muito diferente de qualquer outra área. Portanto, alguém de comunicação precisa de... A regulação
francamente, vai se tornando cada vez mais complexa. Tempo da formulação dos custos, e o Arthur também começou por aí, o OPEX menos X, portanto, tudo isso agora parecem contas, pequena aritmética face à complexidade que a própria regulação e que exige especialização de vária ordem e, portanto, permite que pessoas com formação de base francamente diferente tenham lugar neste novo setor. A questão do direito, a questão da contratação especializou-se e, portanto, hoje em dia não basta ser de direito, tem que ser de direito da energia para permitir gerir, ter uma intervenção qualificada na complexidade que temos, a economia de energia, as finanças para a produção dos produtos financeiros que vão nascendo num mercado muito mais ativo e, portanto, a minha terceira nota é para este setor com inúmeras oportunidades e muito, muito variadas. Quase todas as formações têm aqui espaço para conseguir. Depois, uma quarta nota sobre uma situação de vantagem que nós temos, apesar de tudo. Eu acho que as políticas em Portugal e na Europa, apesar dos assaltos que aparecem de vez em quando, mas que naturalmente não são minoritários e estão muito longe de ter alguma relevância, mesmo sendo presidentes do que quer que seja, vivemos numa questão o rumo é estável, na questão das renováveis, de lidar com as alterações climáticas, usar as renováveis, olhar para soluções diferentes, como a geotermia, como a biomassa. Dir-me-ão, mas isso resolve o quê? O próprio hidrogênio, mas resolve o quê? Não há uma única solução e, portanto, ninguém pode dizer, neste tempo de transição energética, há lugar para todas as soluções que ajudem a fazer este caminho. E, portanto, este é E nós, em Portugal, temos um PNEC. Na própria Europa, a política vai naquele caminho. A velocidade varia, os números variam e, ainda recentemente, houve uma alteração de governo em Portugal e o PNEC levou um ajustamento em relação a alguns números, mas as ideias-chave estão lá e isso acaba por ser uma grande vantagem para quem está no setor, porque já sabe com o que pode contar. A dificuldade maior, e isso também passou por aí o meu amigo Arthur, apesar de tudo, nem sempre se consegue transmitir uma estabilidade que torne fácil olhar para o setor energético, nomeadamente a banca de investimento, e fazer chegar aqui os fundos que são necessários. Mas, de facto, a forma como temas do armazenamento vão ganhando relevância, isto não pode andar mais devagar ou mais depressa, mas o rumo é este, e acho que isso é uma coisa boa para o setor e para quem cá chega, não vai ter que lidar com alterações disruptivas, isso é muito importante e permite pensar, quando se diz, é muito importante a gestão do consumo e a flexibilidade, vai ser mesmo. Pode demorar mais, por exemplo, eu como tive funções europeias e usava slides sobre a flexibilidade e os agregadores aí desde 2010. Agora é que começam a ganhar músculo, mas a verdade é que ia acontecer. Pronto, eu próprio tenho a experiência dos contadores inteligentes, um bocadinho mais próxima, e hoje em dia percebe-se que, portanto, eu diria que o rumo é estável, tem um tema de velocidade e o setor tem que saber. Depois, o facto de não termos só uma única solução liga estes dois pontos, a questão da atualização permanente, da inovação e desta política, uma oportunidade gigantesca do ponto de vista das soluções inovadoras sobre as quais se pode refletir. Já falei do armazenamento, a questão do hidrogênio, a hibridização, que vemos agora dos parques eólicos e com os solares, que há 10 anos, mas que agora é uma solução, aproveitando daquele ponto da rede. A questão das redes, que me é particularmente querida, e que se tornaram agora uma peça central,
porque se passou a entender que é fundamental que a rede suporte as novas ligações de todo o tipo à rede, e ela foi pensada essencialmente para garantir qualidade de serviço e, portanto, nesse sentido, há um desafio enorme para as redes, mas que não é só das redes, é também da própria regulação, em particular da regulação, e depois, naturalmente, de mão de obra e recursos qualificados para se conseguir concretizar os investimentos. Há caminho para fazer na eficiência energética, há caminho para fazer, como eu já disse, na gestão de consumo, e depois ao lado, ligando com o primeiro ponto dos silos cada vez mais esbatidos, a questão da captura de carbono, dos combustíveis sintéticos, de combustíveis sustentáveis, dos biofuels, e portanto, nesta altura, vive-se no setor um tempo em que todas as soluções podem vir a afirmar-se. Eu também acompanho o Arthur num entusiasmo moderado com o hidrogénio. A certa altura já se falava em fazer exportação, já estávamos colocados lá bem adiante, mas a verdade é que eu saúdo quem tem projetos de hidrogénio e está a fazer protótipos e conseguir mostrar como é que a tecnologia funciona. Depois, se tem dimensão ou não para ter um papel relevante, logo veremos. Mas vivemos um tempo, e isto significa oportunidades para quem está no setor e em particular quem com este grupo de pós-graduação está motivado para fazer aqui carreira. Depois, um último ponto que eu não queria deixar passar, porque vai ganhando uma relevância cada vez maior, e coloquei-o aqui porque tem a ver também com as competências que nós precisamos. É a questão da inteligência artificial. Vem uma verdadeira revolução, está a acontecer uma verdadeira revolução, que também chega ao setor. E lembro-me que há uns anos um professor deu uma entrevista, um professor ilustre, aliás, um filósofo espanhol, com livros publicados, e era professor, e dizia que antes dava a matéria e que agora se limitava a gerir a informação que os alunos têm, porque chegavam com a informação toda, não é? Só que são tantos dados que ele acabava por ser um gestor da informação, tendo um papel igualmente relevante. E eu acho que a questão da inteligência artificial a chegar a ser colocada em todas as atividades do setor, do setor energético, vai permitir capacidade de resposta muito mais segura. Não tenho dúvida que, por exemplo, em relação ao apagão, a forma como se pode acompanhar a rede e gerir a rede para mitigar a ocorrência de episódios como aquele que aconteceu, se baseiam em soluções muito mais rápidas do que os famosos relés com que eu fui formado. Portanto, disso não tenho muita dúvida. É também um tempo novo na formação, porque nos podemos... estou a falar numa pós-graduação e todos temos todos fomos habituados àquela ideia, para este professor não me motiva, não deixa... Haverá um tempo em que a própria inteligência artificial identifica a melhor forma como nós podemos nos sentimos melhor a aprender. E, portanto, vem uma verdadeira revolução, sendo que este é um aspecto importante para quem, em particular, está a começar a sua carreira e certamente a motivação para este... E, portanto, eu não quis pôr, mas eram estes cinco setores. Depois, é evidente, e também trazia aqui uma nota que o Arthur me acompanhou, toda esta reflexão exige sejamos muito sensatos na construção de soluções, e aqui há uma ferramenta, digamos, que eu já conhecia, mas aprendi a apreciar melhor enquanto estive na APE, que é o trilema energético. E, de facto, se em cada momento nós pensarmos na importância da segurança do abastecimento, no acesso à energia para garantir, em condições de equidade, que isso tem que acontecer, mas também com o tema da sustentabilidade. E aqui também esta geração nova que está a ser formada vai ter que lidar com um tempo novo, porque já não...
A questão não é equilibrar uma central a carvão com o ambiente, é equilibrar uma energia verde com o ambiente. Portanto, não pode também, desse ponto de vista, olhar da mesma maneira. E, portanto, esse tema não está completamente estabilizado e é um desafio grande que temos todos pela frente de conseguir criar soluções que sejam equilibradas no âmbito deste trilema. Bem, como é que eu acho que podemos preparar pessoas neste contexto do setor? Eu acho que é importante o reforço de formação nas empresas, a retenção de talento, e aqui é importante que isso aconteça, que as empresas tenham essa noção. Porque quem se sentir neste tempo que está numa empresa e não está a aprender, rapidamente se vai embora. Não tenho muita dúvida disso. Se não estiver envolvido em projetos que tenham interesse, que não esteja... eu conto uma pequena história. Há uns anos, quando eu estava na distribuição, recrutámos um jovem de professor em Coimbra. Um jovem. E estávamos a começar com o projeto das redes inteligentes e ele, naturalmente, foi lá para um departamento e ao fim de 2 meses percebeu que não era decisivo nas redes inteligentes. Então mandou uma mail a dizer que se ia embora porque não conseguia condicionar as decisões das redes inteligentes. Eu até fiquei meio surpreendido, mas eu percebi o que é que ele me queria dizer. Quer dizer, eu quero fazer parte disto. Se não faço parte, vou mudar de vida. E, portanto, as empresas têm que, a primeira nota é que têm que este reforço na formação, da atualização permanente, na busca da... Depois, e este aspecto tenho que saudar esta iniciativa da Autónoma, a atenção da academia à inovação, renovando programas, fazendo com que, às vezes isso acontece, eu não tenho experiência como professora, tirando uma outra palestra que fiz aqui e ali, não tenho essa experiência, mas sinto que tem que haver essa abertura à inovação. Trabalhei de muito perto em projetos europeus com universidades e, portanto, sempre foi um espaço de grande criação, incorporando na academia a atualização dos programas e, muito recentemente, convidaram-me para uma universidade para ir assistir a uma sessão em que foram apresentados todos os projetos que estavam em curso. E, portanto, eu e mais 4 pessoas externas acabámos por votar que programas eram essencialmente tecnologia nas redes de distribuição de eletricidade. Muito interessante. Pronto, foi uma forma também de validarem com o exterior que estavam a fazer projetos que faziam sentido depois. Isso prende com um terceiro ponto, que é a ligação entre a academia e as empresas. Chamar pessoas como o Arthur, como eu, enfim, naturalmente esta não é, entre aspas, perdoa a simplicidade, a nossa vida, naturalmente não estaremos aqui, nem sequer queremos isso, não é? Acho eu, tanto que o Arthur disse isso de início, não estamos aqui a conversar convosco, mas de facto parece-me importante que venham experiências de fora e às vezes a academia tende a fechar-se, e acho que é um aspecto fundamental. Depois, em relação à formação profissional, Portugal tem um problema sério na formação de técnicos. Eu estou envolvido num programa com o IFP, por parte da apresentação da EDP, e é de uma dificuldade muito grande conseguir os técnicos necessários, mas temos vindo a conseguir, e nesse aspecto é fundamental a cooperação das empresas com as escolas de formação profissional, que é também para lhes dar algum horizonte, porque ninguém se prepara para dar formação profissional se não tiver a certeza de que as coisas vão correr bem. E, portanto, os campos de estágio, a formação on-job, há aqui muito caminho para fazer, e eu acho que eu vou falando com pessoas de várias empresas, quer com as funções que tinha, quer com estes últimos tempos na associação, e de facto há uma necessidade de mobilizar nesse sentido, sob pena de se comprometer a transição energética. Isso já, um dos programas que eu acompanhei foi a formação de eletricistas que tivessem um eletricista tradicional, por exemplo, que é formado ainda pelas escolas, mas que já soubesse
instalar carregadores de veículo elétrico, de mobilidade elétrica, e instalar painéis solares, que são matérias relativamente recentes, e a maior parte deles, quando saí da escola, como eu quando saí da escola, havia temas que não havia nenhum parque solar, e as eólicas era uma coisa de investigação, havia ali umas ventoinhas algures. E, portanto, nesse sentido, é um novo profissional neste tempo de energias sustentáveis, como nós dizemos na comunicação. Isto leva-me à necessidade de haver uma política pública de apoio à formação, à requalificação, à reconversão. Eu dou como exemplo as datilógrafas. Há 30 anos havia datilógrafas em todas as áreas, não é? E depois desapareceram. Foram reconvertidas. Portanto, e também é preciso motivação por parte das pessoas para esse aspecto. Mas eu acho que as políticas públicas deviam focar-se muito nisto e, por outro lado, estarem mais convergentes, podendo ter ganhos de escala, não é? Porque a multiplicação de atores de instituições públicas em temas como é o caso da formação e da formação quer técnica, quer superior, acaba por ter poder de expressar recursos que temos pela frente. Depois um ponto que eu não queria deixar de tocar, mas que é a questão da integração. Nós olhamos para a imigração que temos normalmente como sendo desqualificada, e se nós conseguirmos pegar num pequeno grupo e o qualificar, nesta experiência que tenho com o VFP, temos algumas histórias bonitas para contar. Pessoas, e portanto, essencialmente para técnicos, conseguir tirar deste grupo a mão de obra que precisamos no setor. Isto leva-me ao último ponto, não queria roubar-vos muito mais tempo, e que tem a ver com aquilo que estamos aqui a fazer, mas que temos a fazer muito mais. A promoção do setor como uma área de futuro. Nós temos um claro déficit, e eu também faço parte disso, no que se refere a marketing de uma área que afinal, como eu procurei transmitir, tem inúmeras oportunidades, tem um futuro risonho, é fundamental e, portanto, quem vier trabalhar para o setor da energia, de certeza que não vai ter tédio, porque há muitas oportunidades para... E isso é um trabalho que toda a gente trabalha no setor. E eu lembro-me quando apareceram as telecomunicações, foram muito bem promovidas desse ponto de vista. E alguém que foi trabalhar para as empresas de telemóveis, ia trabalhar para o mundo novo, não é? Parecia. Era um telefone portátil, portanto, aquilo aparecia na rua como sendo para trabalhar na linha da frente, e nós no setor temos muitos temas, e isso obriga a que também haja um esforço grande de promoção, e que tem que começar muito mais cedo. Temos possivelmente de ir ao secundário explicar aos jovens como é interessante pensar na carreira da energia, mobilizar muitas mulheres para a energia, porque há uma ideia de um setor masculino que afinal não é, enfim, e tenho as que eu conheço que trabalham na energia com várias, são felizes, portanto, sinal de que afinal não é. E portanto, eu acho que há aqui trabalho para fazer, e iniciativas como esta ajudam nesse sentido, e portanto, tomando a nota também acompanhando o Arthur, acho que temos que confiar nesta transformação. Acreditar no objetivo final, vai tendo sempre avanços, recuos, mas como eu disse há pouco, o rumo é este, e portanto temos que comunicar bem, e naturalmente é um setor em que eu posso usar uma palavra e digo isto, enfim, ao fim de mais de 4 décadas de carreira, é um setor em que a palavra esperança faz sentido, de facto. É um setor que está aí para brilhar, e portanto quando iniciativas como esta, lançada aqui pela Autónoma, levam-me a que eu diga que sim, logo que me convidaram para vir aqui conversar convosco e dizer estas coisas, que é tendo o gosto de estar com pessoas que estimo. Portanto,
Era isto que eu tinha para vos dizer e naturalmente estou disponível para conversar. Foi para isso que eu vim. Muito obrigado. Muito bem, nós é que agradecemos. É sempre, de facto, encantador ouvir-vos. Eu estava aqui a pensar e estava a pensar cá para mim que, de facto, é muito gratificante ouvir-vos a vossa experiência e a forma encantadora com que transmitem a vossa experiência, porque eu acho que isso também, passar a mensagem é muito importante, saber comunicar e passar a mensagem da energia também é fundamental, não é? E conseguem fazê-lo muito bem e, portanto, é encantador ouvi-los. Estaríamos aqui de certeza com muito mais tempo a ouvi-los, que era muito importante. Daríamos agora aqui a palavra aos nossos convidados que estão aqui, aos alunos que queiram colocar questões pelo chat ou que queiram pedir a palavra. Eu sei que nós temos 10 minutos, não podemos ir mais do que os 10 minutos, porque acho que há outros webinars que vão acontecer e, portanto, temos aqui esta limitação, mas quem quiser colocar questões, estejam à vontade. É agora o momento certo. O custo é sempre a primeira, penso eu, ou então já está tudo com fome para ir jantar, não é? Oh, Fernando, Sim. se eu puder falar enquanto as pessoas pensam. Então podes usar a palavra, força. Pronto. Tens a Antes palavra. de mais, queria agradecer ao Dr. Trindade e ao Engenheiro Joaquim Torres pela participação, naturalmente. O que eu queria dizer era que realmente combinado não podia ter funcionado melhor. Foram duas palestras, e ao mesmo tempo 2 divulgações da nossa pós-graduação que acertam exatamente portanto, no nosso público-alvo, nas matérias que nós vamos abordar ao longo da pós-graduação e que já abordámos na primeira edição, aliás, onde tivemos também a participação do Dr. Trindade e infelizmente não conseguimos ter a tempo, não conseguimos contratar na época de inverno nem na de verão o engenheiro João Torres, mas agora acho que será mais fácil. Exatamente. E portanto agora vamos conseguir certamente contar também com a experiência do engenheiro João Torres. E realmente as únicas 2 coisas que eu gostava de salientar é que realmente é uma pós-graduação dirigida não a engenheiros eletrotécnicos, como por exemplo é o meu caso, mas também a juristas, como é o caso aqui do Dr. Fernando Pinto, ou a economistas, como o Dr. Trindade, ou a engenheiros mecânicos, como o meu colega o Emanuel Delgado, e outras, parte da comunicação, por exemplo, realmente é muito transversal, porque hoje em dia o setor energético realmente toca em muitos stakeholders na realidade. E procuramos criar realmente uma pós-graduação onde exista o contacto direto entre a indústria, a governação nacional, municípios e europeia, inclusive. Trocamos aqui experiências práticas reais de que nós já vivemos, outros colegas que estão a dar a pós-graduação que também as viveram, chamar aqui, portanto, know-how de fora para fazer esta interligação, e acho que aí a Autónoma Academy deu-nos completamente liberdade para criar realmente algo diferente, e a prova disso são, por exemplo, no fim de cada módulo, fazemos uma conferência onde convidamos pessoas de fora para passar exatamente esse conhecimento e essa experiência e ao fim e ao cabo adocicar a vontade daqueles que querem vir para o setor energético. E portanto a nossa ideia é realmente, obviamente na pós-graduação não passam a ser uns líderes magníficos, nem profissionais magníficos, mas pelo menos sabem onde é que estão as ferramentas que vão precisar. Pronto, e isso acho que é fundamental. E algo que foi, eu confesso-vos, eu que estou a fazer o doutoramento, a primeira vez que tinha ouvido falar tão bem explicado do trilema energético foi exatamente com o Dr. Trindade, fica a saber que é a base do início, portanto, do meu doutoramento a nível do apoio à decisão, do princípio da eficiência energética primeiro, e porque achei que era realmente, faz todo sentido, parece tão claro e tão básico, que mal feito faria não começasse por aí. Mas pronto, e agora acabava então se calhar com uma pergunta, já que o Dr. Fernando Pinto e o Emanuel Delgado fizeram um papel simpático de convidar, eu vou fazer o papel do diabo e a perguntar nos últimos 10 anos, até porque, por experiência também, e há bocado falou-se nos contadores inteligentes, nos smart meters, eu fazia um figurão junto à Comissão Europeia, quando foi para negociar as diretivas, fazia um figurão porque tinha que explicar 5 e 6 vezes, principalmente aos austríacos, que nós aqui tínhamos
contadores por fração, quer dizer, nem passava de outra coisa pela cabeça, de eletricidade, de água, e eles achavam tudo muito estranho e perguntavam-me, e voltavam-me a perguntar se era mesmo assim, e eu até já duvidava do meu inglês, ao ponto de eles me dizerem, nós fazemos por permilagem. Pronto. Fazemos os encargos distribuído por permilagem. Primeiro, aí foi logo a primeira sensação que eu fiquei, ok, o que é uma diretiva? A diretiva tem que funcionar para todos os Estados-membros, e, portanto, não pode ser só para alguns. Mas, na realidade, o que eu noto é que, passados 10 anos, nós éramos o exemplo, por exemplo, nessa área, principalmente na área da eficiência energética, e a sensação que eu tenho é que hoje não somos. Hoje, os nossos contadores inteligentes ainda nem funcionam pelo país inteiro. Estou a dar este exemplo, mas há outras áreas da eficiência energética que realmente parece que nos últimos 10 anos já não é... Parece que não é realmente aquela medida que limpa os 3 eixos do vetor do trilema energético. Tem alguma explicação para isso? Realmente são muito estes temas que vêm para trás e para a frente, portanto o Covid, a guerra na Ucrânia, portanto o hidrogénio. Será que são esses temas que vão ofuscando e perdendo o foco de vetores, que é um vetor energético, a eficiência energética, queremos quer não? Será que é isso? Ou por simplesmente realmente afinal andamos todos enganados e a eficiência energética não é aquilo que devia ser, pronto? Ou que tem aqueles ganhos que nós julgamos que tem, para além da redução da economia, do consumo de energia, desculpa. Bem, João, quer acabar primeiro ou vai, João? Eu posso dizer qualquer coisa, ou trocamos a ordem só para... já disse a alguns, até quando estava na APE, que a eficiência energética é o parente pobre da política. E não se percebe porquê, que é um bocadinho o tema que o Fernando Martins coloca. E mesmo agora, muito recentemente, num estudo, um survey que fizemos na APE, lá apareceu isso. Toda a gente concorda muito bem, adoramos isto, grande ideia, mas depois implementar... onde é que eu encontrei resistência na introdução de... ou talvez porque os incentivos não são suficientemente firmes, mas eu dizer que nós tínhamos um prémio histórico na EDP, que depois foi herdado pela distribuição, que premiava a eficiência energética das empresas. E nós tínhamos uma estrutura técnico-comercial, não é? A distribuição não tem comercial, mas tem pessoas que aconselham as empresas, e era difícil encontrar candidaturas, porque cada empresa tinha que investir para conseguir depois, e portanto é preciso, eu acho que o caminho é um aconselhamento forte e uma clareza em relação aos apoios que é preciso dar. Porque às vezes eram coisas muito simples que as empresas conseguiam ganhar o prémio e num esforço grande, mas você tem de fazer isto. Portanto, havia ali porque de facto, por um lado, os incentivos tendem a ser confusos, ou tornam-se confusos, ou a comunicação faz com, sei lá, ainda recentemente o governo lançou aí umas medidas para a troca dos equipamentos domésticos, e eu li mais notícias a dizer cuidado do que notícias a dizer, olha, há este disponível para tu usares. E portanto, logo aí, espera aí, que alguém disse, porque também vivemos um tempo que vivemos todos com muitas cautelas. E por outro lado, a necessidade de investir. Nós temos um quadro empresarial relativamente fraco, em que investir 10 mil euros numa solução nova obriga a rever o plano de investimentos. Eu sei que é assim a realidade, não, e portanto, talvez empresas grandes fazem isso. Onde se tem conseguido fazer algum caminho é no projeto de origem de alguns edifícios. Portanto, à partida, incorpora-se logo esse tema da eficiência energética e, possivelmente, temos edifícios com a mesma dotação, construídos 20 anos depois, têm um nível de eficiência energética muito mais elevado. E eu diria que vem, ao fim destes anos, também a pensar exatamente o mesmo que o Fernando. Isto aliás, há uma frase emblemática que cada o melhor quilowatt-hora que se ganha é aquele que se poupa, não é?
Portanto, e de facto não é muito simples e tem muito a ver com... e depois há também aqui um tema, que eu sei que isto pode ser politicamente incorreto, mas que é, cada vez que há uma redução de consumo, é claro que com a pandemia foi explícito, já fazemos uma grande festa, estamos a ter eficiência energética. E não é bem assim, não é? Nós substituirmos lâmpadas de vapor de sódio de 100 watts na iluminação pública por LEDs de 30 watts não é propriamente eficiência energética, é uma coisa parecida. Mas pronto, acaba por ser menos... Mas, de qualquer maneira, é um tema que merece de facto ser sublinhado e desafiar esta turma para abraçar e resolver este nó, que isto aqui não é um dilema, estamos numa espécie de um nó, porque tem uma bondade e não há ninguém que não esteja de acordo, mas depois, pronto, eu estou a falar da minha experiência, era esta ajuda que dá. Inclusive a ERSE tem programas interessantes, e o Arthur falará nisso, era difícil arranjar candidaturas. Nós tínhamos uma parte também no processo. Era difícil. Arthur. Obrigado, João. Enfim, apanhando também numa das coisas que falou aí o Fernando Martins, que é o tema dos contadores, não é? Os contadores é uma tragédia que aconteceu em Portugal, associada a uma coisa que há pouco o João falou, que é o problema da comunicação. Ou seja, os contadores... E essa história de ir ao estrangeiro falar de contadores e acharem que eu não estou a falar inglês também já me aconteceu. Porque os contadores em Portugal foram vítimas de uma aberração jurídica chamada a Lei 12, que é a Lei 12/2008. Foi uma coisa que os senhores uma vez fizeram no Parlamento, com pura demagogia, a reagir a uma histeria que apareceu na sociedade portuguesa sobre um projeto de substituição de contadores, no âmbito da evolução normal dos equipamentos, sistemas de equipamentos regulados, e alguém achou que íamos substituir os contadores, e isso agora ia ser muito mais caro, e tínhamos que pôr todos os clientes do sistema a pagar um contador, quando eles não queriam. E era o termo fixo do contador. Isso é uma vergonha, não se pode pagar, porque onde é que já se viu agora eu pagar a balança, quando vou ao talho? Bem, enfim, um conjunto de argumentos absolutamente ridículos e abstrusos, e o que resultou foi numa lei a dizer que esses equipamentos não deviam ser pagos nas tarifas dos sistemas de eletricidade, da água, dos serviços públicos e tal. Os outros reguladores olharam para a lei e disseram: estou-me a borrifar para isto, vou inventar aqui um sistema para cobrar este termo de... Não se podia cobrar o aluguer do contador, não havia já, isso já não existia no sistema elétrico, havia sistemas onde existia isso. E, portanto, os outros reguladores levaram a sério a lei, não levaram a sério a lei porque a lei é tão estúpida, pensaram assim, vamos arranjar uma maneira de não implementar isto, e não implementaram. O regulador da eletricidade, coitado, teve aquela ideia de, vamos seguir a lei. Pronto, são pessoas muito ordeiras, têm esta coisa, a lei é para cumprir. Pronto, cumpriram a lei. Então criaram um problema enorme de não substituição de contadores, de uma total irracionalidade. E misturaram isso com a estrutura tarifária, que é uma coisa que não tinha nada a ver. Portanto, e andámos aqui a navegar nesta confusão, até que a evolução tecnológica foi tão grande que era mais barato substituir o contador do que não o substituir, praticamente. Ou seja, aquilo que se gastava em horas homem para ir arranjar uma coisa qualquer num contador antigo era o triplo do preço da máquina do contador. Portanto, isso é um problema de comunicação, de demagogia. O setor da energia é um setor vulnerável à demagogia e à desinformação. Infelizmente acontece. Portanto, esse é um exemplo. Em relação à eficiência energética, eu digo, a eficiência energética, de facto, nós todos estamos sempre a ver coisas positivas na eficiência energética. Eu, no outro dia, estava num jantar de pessoas que não são do setor de energia, digamos, pessoas amigas da minha mulher, que não percebem nada de energia, nunca falam de energia, e estavam a discutir se iam comprar ou não um veículo elétrico. Porque se ficava mais caro, e o carregamento. E uma parte daquela discussão era uma discussão de eficiência energética.
refletida nos preços, obviamente, daquela mobilidade. Portanto, no fundo, eles andavam todos a discutir a mobilidade, digamos, os euros por quilómetros. Claro, depois entram naquilo outras discussões, como a estética dos veículos, como as modas dos veículos, como aquela questão dos carregamentos e não carregamentos, mas houve uma parte da discussão que era, de facto, melhorar a eficiência energética, que se transformava também em euros, daquele processo. E, portanto, quando vejo discussões, por exemplo, de pessoas que vão comprar eletrodomésticos, este sistema de etiquetagem que nós temos ajuda as pessoas, na minha opinião. O facto de nós dizermos o consumo médio que aquilo tem, as pessoas obviamente têm dificuldade em converter aquilo em dinheiro, porque nem sempre é fácil, mas já entra no processo de decisão. E, portanto, há pessoas, de facto, que compram equipamentos mais caros porque têm a letra mais favorável da eficiência energética. Depois, podíamos ou não melhorar isso, e essa decisão é uma decisão racional, uma decisão eficiente. Olha, quanto é que eu vou pagar a mais pelo meu frigorífico, não é? Para ter, e algumas dessas decisões vão sendo feitas. Onde é que começa a haver problemas? É nas políticas públicas de dinamização da eficiência energética para quebrar barreiras que já existem. E, por exemplo, o governo anterior teve um programa muito meritoso de apoiar a janela verde, apoiar a troca de equipamentos. Nós não sei como é que aquilo se chamava, tinha um nome assim estranho, é Casa Mais ou é Mais, já não sei. Eu achei que aquilo, do ponto de vista dos princípios, era muito interessante. Qual é o problema? O problema é tudo o que tem a ver com a administração pública. A burocracia que se pedia, eu próprio candidatei-me a esse programa. Eu tinha que dar uma declaração da Segurança Social a dizer que não tinha dívidas, que estava sempre a expirar. E, portanto, eu punha aquilo expirava, depois eu perdia o apoio, depois tinha que arranjar, depois reclamava. E a burocracia associada a tudo o que tem dinheiro público é uma coisa que está a caminho de se tornar insuportável, quer dizer, não se consegue, as pessoas não conseguiam. Claro que agora este governo procurou fazer um novo programa, também muito meritório, e que visa, digamos, já tentar limar essa problemática da burocracia, que era uma coisa inacreditável. Era uma coisa inacreditável, as barreiras burocráticas, mas isso é transversal a todas as políticas públicas, sejam elas de eficiência energética, sejam elas na agricultura, seja do que for. Tudo que mete o Estado e mete a administração pública e dinheiros públicos, quer dizer, é muito complicado, portanto, porque a maneira como ele está, digamos assim, definido. Eu não sou tão pessimista nisso, eu tenho visto algumas coisas, tenho visto algumas evoluções, umas positivas, outras mais ou menos. Por exemplo, a questão dos certificados energéticos das casas, eu acompanhei essas ideias inicialmente, aquilo transformou-se numa taxa, não é? Portanto, não sei se tem 90% das pessoas não leem aquilo, não querem saber daquilo para nada, não percebem o que lá está, só sabem que têm que pagar a alguém para produzir aquilo. E depois há umas entidades que recebem ali os dinheiros e tal. Aquilo transformou-se num papel burocrático, ninguém percebe daquilo. Quando a ideia era para ser igual aos eletrodomésticos, onde eu acho que aí funciona. Porque dá uma informação útil, não cobra nada ao consumidor, aparece, é meramente informativo. Esta questão, eu não posso pôr a casa na Remax sem ter aquele papel e tenho que gastar 300 euros e depois nem quer saber o que lá está, porque eu estou tão preocupado em vender a minha casa ou em comprar uma casa que aquela informação, da maneira como me é prestada, e é muito discutível, é só burocracia. Aquilo transformou-se numa burocracia. Portanto, uma ideia muito boa, muito meritória, que vem de uma diretiva, neste momento transformou-se numa burocracia e correu, na minha opinião, correu mal. Onde é que correu bem? Correu bem nos critérios técnicos para os regulamentos, para os comportamentos dos edifícios. Aí temos vindo a melhorar, apesar de ser um tipo de intervenção muito prescritiva. O que tem sempre o risco de haver uma tecnologia na área dos edifícios que, entretanto, evoluiu, não está no RCCTE ou o que é aquele regulamento do comportamento dos edifícios que eles têm que cumprir. E, portanto, essa devia-se encontrar uma forma de manter estas ideias, mas com maior dinamismo, relacionados com
pronto, com a evolução técnica e económica das coisas. Mas eu acho que se continua a fazer coisas, mas há muita coisa que, como não é política pública, não se vê, mas que as pessoas fazem e as pessoas tomam essas decisões. Vou-vos dar só outro dado. Nós falamos muito da mobilidade, a mobilidade de facto é das áreas que se consome mais energia. E não é só passarmos dos combustíveis fósseis para os biocombustíveis e para os... Vocês vejam, nos últimos anos, a evolução da indústria automóvel, mesmo nos motores a combustão. Digamos, nas 2 décadas anteriores ao advento, se quiserem, da mobilidade elétrica, aquilo que se reduziu em consumo de combustível por cada 100 km que os carros fazem. A evolução tecnológica que aí está, isso também é eficiência energética. E a eficiência energética, dada por vários sinais que são colocados em cima da mesa e que quer o setor que produz esses equipamentos, quer quem os compra, acabam por interiorizar no seu processo de decisões. Portanto, há muitas pequenas decisões que o mercado vai tomando que vão no sentido positivo da eficiência energética e que não tem a ver só com a parte da dimensão das políticas públicas. É só essa nota que queria deixar em complemento. Muito bem, nós já estamos mesmo em cima da hora, eu peço imensa desculpa, teríamos aqui muito para falar. Queria de facto, antes de passar a palavra ao André da Autónoma Academy, dar só aqui 3 notas para todos que estamos aqui presentes, dizer que foi um gosto enorme, sei que temos aqui colegas de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, da Roménia e de Espanha. Sei também, eu questionei alguns colegas e alunos que não estavam aqui e eles disseram que estavam numa sala na empresa, 12 pessoas, portanto dentro da sala conseguiu cativar os colegas a assistirem a esta conferência, o que também é ótimo, é excelente. André, eu deixava só aqui três palavras-chave antes de depois lhe passar a palavra, que era todos nós para pensarmos nestes temas, que é, um deles é capacitar para liderar a mudança, significa assumirmos responsabilidades. Não apenas esperar que os governos ou as empresas ajam, mas também perguntar, o que é que eu posso fazer? A outra questão é, a transição energética não é um futuro distante, é uma liderança que começa hoje, em cada decisão que tomamos todos nós. Deixo-vos também outro desafio, que é, sejam protagonistas da mudança, não apenas observadores dela. André, em fevereiro segue a 2ª edição da pós-graduação, vai funcionar às segundas e às terças-feiras, em regime de pós-laboral, e cá nos encontraremos com as pessoas, com algumas das pessoas que estão aqui e com outras que irão aderir aqui à nossa pós-graduação, e muito obrigado por este momento. É isso mesmo, professor. Esta formação, que como sabemos teve início no ano letivo passado, é uma fortíssima aposta da Autónoma Academy nesta área. Foi a vossa estreia, a estreia desta área da transição energética na Academy Open Week. Não será certamente a última, contamos convosco para uma próxima edição. Agradecer uma vez mais a si, professor Fernando Alves Pinto, ao Dr. Artur Trindade e ao Engenheiro João Torres e a todos aqueles que nos acompanharam durante esta hora e meia, na esperança de ter-vos, ou parte de vocês, na próxima edição da pós-graduação em transição energética no início do próximo ano. Foi um prazer estar convosco, muito obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade. Nós aqui agradecemos, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Autónoma Academy. Experienced people.